Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que está nos assistindo pelos nossos canais do YouTube. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, quinta-feira, dia do quê? Dia webinário, dia de ter uma aula muito especial aqui à noite, mas isso é assunto para daqui a pouquinho. Eu estarei com vocês. Hoje eu vou estar aqui, gente, quase pedindo música, porque eu fui no Desperta. Aí tem o quê? Tem o Mercado Investimentos na sequência. Daqui a pouquinho eu vou dar uma invadida no rolê. E à noite vocês vão me ver aqui de novo. Então hoje vocês vão cansar de ver minha cara aqui. Mas não é isso que eu queria falar. Hoje é quinta-feira e é dia de comentar vários assuntos importantíssimos que estão aí nas notícias, inclusive rodando nas redes sociais. A gente está falando também da recuperação judicial do Habib's. Habib, né? Olha o Kibe, eu não consegui não lembrar dessa música de manhã, mas vamos lá, a gente vai comentar hoje a recuperação judicial do Habib's, que pediu proteção na Justiça de São Paulo com uma dívida declarada de 265 milhões de reais. O que explica essa rede tão grande que virou um símbolo de comida barata aqui no Brasil chegar nesse tipo de situação? É isso que a gente vai explicar para vocês nessa manhã. Além disso, a gente tem confiança da indústria, que enfrenta novos desafios aqui no país. E, além disso, a gente tem renda do trabalhador se a gente chegar lá. Esses são os nossos principais assuntos do dia e, além de tudo, ainda tem as rapidinhas do mercado. Então, aproveita que você está aí no YouTube. Vou pedir duas coisas para vocês que estão aí no YouTube. Uma delas, é votar na nossa enquete. Nossa enquete já está rolando no YouTube, é justamente sobre a recuperação judicial do Habib's. E aí, a pergunta é a seguinte para você que está aí. Quebradeira de grande empresa no Brasil? De quem é a culpa? Tem culpa os juros altos e crédito caro? Será que tem culpa o consumo fraco e o salário curto? Ou será que é só gestão ruim mesmo? Deixa a sua opinião no chat do Mercado Investimentos e aproveita, meu segundo pedido é o seguinte, aproveita que você está aí no nosso canal do YouTube, já deixa seu like, compartilha esse vídeo e se inscreve no canal, porque a gente está cada vez mais pertinho de chegar nos 2 milhões de inscritos. Outro dia a gente estava comemorando 1 milhão. Daqui a pouco a gente vai comemorar 2 milhões de inscritos e eu quero a sua colaboração, porque isso não só ajuda a gente a chegar nessa marca, mas também aos nossos programas chegarem a mais lares todas as manhãs e noites dos nossos dias aqui da semana. Vamos então começar pelo nosso primeiro assunto do dia, que é justamente a recuperação judicial do Habib's, que foi protocolada nessa semana. Habib's entra em recuperação judicial com dívida de 265,2 milhões e a empresa diz que a operação segue normalmente. Tem que falar isso porque senão ninguém vai mais lá comprar e aí a situação piora. Mas a empresa diz que a operação segue normalmente e o objetivo é preservar o negócio. Então quem diria que a conta mais barata do Brasil, a Habib's Conta, ia ficar tão cara? O Habib's é uma rede de esfirras que ficou conhecida até pelas esfirras de R$1, de 99 centavos e tinha virado sinônimo de comer fora sem quebrar o orçamento. E ela entrou em recuperação judicial na segunda-feira, dia 24 dessa semana. No pedido feito à Justiça de São Paulo, o grupo econômico declarou a dívida que a gente falou aqui, de 265 milhões e 200 mil reais. O juiz Jomar Juarez Amorim deu decisão favorável e nomeou a consultoria que vai administrar o processo. E eu quero falar com vocês com calma disso, porque a gente vai entender, primeiro, motivos que levam uma rede tão grande, tão conhecida para a recuperação judicial e falar um pouquinho sobre o que é essa recuperação judicial, porque isso é um monstro que muitas vezes assusta as pessoas. Falou em recuperação judicial, automaticamente as pessoas pensam em falência. Mas não é isso, não é a mesma coisa, inclusive é uma reestruturação para que não se chegue
a uma quebradeira das empresas, porque o que a gente está vendo nas redes sociais, e desinformação na rede social é o que mais tem, é que as empresas estão quebrando, que está tendo uma quebradeira geral de grandes empresas no varejo, do varejo alimentício aqui do Brasil. E isso não é verdade, porque a recuperação judicial não é a falência. Existe uma enorme diferença entre uma coisa e outra, e justamente a recuperação judicial tenta organizar a empresa. Então, primeiro, vamos entender o que é uma recuperação judicial e depois a gente analisa o caso do Habib's, que é bem interessante. Inclusive, a gente estava falando bastante lá na redação. Todo mundo já foi ao Habib's, né? Todo mundo frequentou o Habib's em algum momento da vida e percebeu uma mudança na rede de fast food, de comida árabe brasileira. Vou só beber uma aguinha aqui e a gente já entra, já aprofunda nesse assunto. Vou tomar um shot de alga. Vou tomar um shot de alga. Vamos lá. Vamos começar falando. Eu estava lendo os comentários de vocês aqui, até perdi o rumo do mercado de investimento. Não vou ler porque o horário não permite, tá? Mas vamos falar então da recuperação judicial do Habib's. O que é uma recuperação judicial? Recuperação judicial é aquele momento que uma empresa entra em uma situação que ela olha para as contas, ela olha para suas dívidas e ela fala: não tenho como pagar essa magnitude de dívida, seja pela taxa de juros negociada no passado, a dívida pode ter encarecido por algum momento ou por algum motivo. Então a empresa olha para aquelas dívidas que ela tem, tanto com seus fornecedores, como os credores financeiros, os bancos, as instituições que tenham emprestado dinheiro para ela, e ela vai olhar para aquela cadeia produtiva e de pagamentos que ela tem, e ela vai falar: não consigo pagar. A partir do momento que ela fala que ela não consegue pagar, ela protocola, ela pede esse pedido de recuperação judicial. Então ela pede a recuperação judicial ou protocola esse pedido. E aí vai para um juiz, que foi o que aconteceu aqui. O juiz vai determinar se essa recuperação judicial vai ser aceita ou não. Ele pode não aceitar a recuperação judicial. A partir do momento também que você aceita a recuperação judicial, uma empresa entra, uma administradora da recuperação judicial entra para tentar montar um plano de recuperação judicial. O que é esse plano de recuperação judicial? Que começa depois que a recuperação judicial, de fato, passa por essa aceitação. Você vai pegar todas as dívidas que aquela empresa tem, todos os fornecedores que ela deixou de pagar, o que ela tiver daquela data que a recuperação judicial começou para trás, vai ser negociado. O que ela tiver para pagar dali para frente não entra na recuperação judicial. E isso é muito importante, porque causa dúvida nas pessoas. E aí ela vai pegar todos esses fornecedores, todos esses credores que a empresa tem, vai montar um plano, seja esticando o prazo, seja tentando renegociar as taxas de juros, ou até mesmo pedindo desconto, porque às vezes são os três juntos. Ela vai pedir o desconto da dívida, vai também estabelecer um prazo para pagar, então começo a pagar daqui a um ano e vou pagar em tantas parcelas. Ela vai tentar esticar o prazo dela o máximo possível e vai tentar renegociar os juros. E aí você tem uma fila de credores. E cada fornecedor, cada franqueado, trabalhador aqui, nesse caso do Habib's, vai entrar numa classe diferente de preferência ou até mesmo de desconto ou não, porque tem dívidas que vão ter desconto no pagamento total que precisa ser feito. Tem outras dívidas que não. Então existe uma fila, uma classe de prioridades ali de quem vai receber antes, de quem entra em cada aspecto dessa recuperação judicial. Então o que é a recuperação judicial? É um plano que você estabelece para tentar pagar aquelas dívidas que você não estava pagando, que você não estava conseguindo pagar a partir de um determinado momento. E normalmente os credores na recuperação judicial acabam tendo que abrir mão do que eles vão receber ou do que eles receberiam lá no passado. Então, se a dívida, aqui eu vou só simplificar para vocês, se a dívida estava em 265 milhões e parte disso é crédito
financeiro aqui, foram empréstimos do Habib's. Vamos supor que sejam 65 milhões aqui, estou supondo, é hipotético, só para um caráter didático para você que está aí em casa. Então, desses 65 milhões, ela vai falar, ó, vou repactuar o prazo e vou dar 3 alternativas aqui. O plano ainda não foi montado, então a gente não sabe. Mas vamos pensar hipoteticamente, são 3 alternativas. Ou você escolhe receber daqui a 3 anos e receber um pouco menos do que os 65 milhões em 40 parcelas, vamos pensar assim. Ou se não, você me dá um prazo maior, eu começo a te pagar no 5º ano, pago um pouco mais dos 65 milhões e a gente paga em menos parcelas. Então começa depois, recebe um pouco mais e estica menos o prazo. Ou você dá um desconto ainda maior e você me dá 50% de desconto nessa dívida e eu já te pago, começo a te pagar no ano que vem. Então são planos que são feitos para tentar negociar com os credores. E aí o que os credores normalmente fazem? Eles veem ali uma melhor possibilidade dentre os aspectos que foram apresentados no plano de recuperação, porque eles têm o grande medo é não receber nada. Então as pessoas tentam aceitar ali uma recuperação judicial, porque se elas não aceitarem, pode ser que no futuro, aí sim a empresa decrete falência. E se ela decretar falência, aí ninguém recebe, todo mundo vai para a massa falida e sabe-se Deus quando e quem vai receber. Então, normalmente, as pessoas aceitam o processo de recuperação judicial e o plano para tentar reaver parte do dinheiro que já foi dado ali como um devedor que não ia pagar ou que estava com muita dificuldade, atrasando o pagamento. Então, normalmente, a recuperação judicial ela vem justamente para tentar organizar as dívidas da empresa, que podem estar desorganizadas, e estabelecer esses planos para pagamento dos credores. E, normalmente, os maiores credores, nesses casos, são bancos que forneceram empréstimos para as empresas. Esses empréstimos podem ter tido ali algum momento de aumento de endividamento ou por atraso da dívida, ou dependendo de como é esse endividamento, pode ter um fator que muda o processo ali do quanto você esperava que ia desembolsar. Tem dívidas, eu acho que não é o caso do Habib's aqui, mas tem vários casos aqui no Brasil que as dívidas são atreladas a dólar. Se você tem uma mudança no dólar muito brusca, isso afeta aquele endividamento e toda a projeção que você tinha para pagamento daquela dívida. Tem juros no Brasil, tem empresas que pegam, mais raramente, mas sim, pegam com juros pós-fixados. Então você começa a sua dívida, vamos pensar com a Selic quando ela estava 10, se ela vai para 14, você subiu bastante o custo da sua dívida. Quando ela foi para 15, você subiu mais ainda. Então, tudo isso vai apertando ali a previsibilidade e a projeção que você tinha para aquele seu negócio no começo. Se você não está preparado para enfrentar esse aumento do custo da sua dívida, você vai se enrolar. E isso já aconteceu com uma série de empresas. Eu já vi acontecer muito pertinho de mim. Então, o plano de recuperação judicial, ele serve justamente para você tentar recuperar aquela empresa e o pagamento, o fôlego para que ela pague os seus credores. E as empresas normalmente falam justamente o que o Habib's falou aqui, não vai mudar nada. Nós vamos continuar fornecendo os mesmos serviços, porque se ela fala o contrário, aí é que ela vai tirar a expectativa das pessoas. As pessoas vão pensar que o serviço vai piorar, que ela não vai mais ter os mesmos produtos, que os fornecedores não vão entregar mais para aquela empresa, que às vezes acaba acontecendo mesmo. A partir do momento que a empresa coloca os seus fornecedores anteriores na recuperação judicial, muitos deles não vão querer fornecer mais, porque eles não sabem se eles vão receber os fornecimentos passados, as cadeias que foram fornecidas anteriormente. Então, muitas vezes muda fornecedor, alguns itens saem da prateleira justamente para tentar também enxugar ali um pouco do que se serve. A gente também já viu recentemente outras empresas do ramo alimentício que passaram por isso. Starbucks, por exemplo, passou por um processo muito semelhante e a gente viu que o cardápio mudou bastante para quem frequenta. E isso saiu até em notícias, porque os fornecedores mudaram, ninguém queria mais fornecer, porque não sabem se vão receber o passado. Então isso acontece com bastante frequência. Só que eles não podem falar que vai mudar tudo ou que não vai mais ter os mesmos produtos, porque aí é que as pessoas não vão mesmo. Vão começar a desconfiar do serviço e dos produtos daquela empresa. E aí a situação piora.
porque aí ela não vai conseguir o caixa nem para pagar a sua recuperação judicial. Então é muito de praxe as empresas falarem que não, está tudo normal, vai continuar tudo da mesma forma, as operações seguem normalmente, mas a gente vai vendo ao longo do tempo que não. E a gente estava discutindo lá na redação, qual seria a causa da recuperação judicial do Habib's? Será que são os juros altos? Será que foi a má administração? E uma coisa que surgiu quase como uma unanimidade, eu acredito que uma unanimidade ali na nossa redação, foi justamente que os produtos mudaram muito de qualidade, que antes você pagava ali a esfirra 99 centavos e ainda tinha alguns produtos de boa qualidade. E que com o tempo eles continuaram subindo os preços e a qualidade foi caindo e as lojas do Habib's começaram a ter outra concorrência, mais concorrência no Brasil, de outras empresas de fast food, e como ela ganhava muito no preço baixo, então precisava do volume de pessoas ali frequentando as suas lojas, a partir do momento que o preço nem é mais tão baixo assim e ela se torna menos competitiva, porque também não oferece a melhor qualidade dos produtos, tira uma série de itens do cardápio, as pessoas vão deixando mesmo de ir. O atrativo, muitas vezes, do Habib's foi o preço. E ela ganhava no volume. Se ela perde esse volume e tenta compensar isso no preço, ela vai ter que competir de igual para igual com quem tem o mesmo preço. E aí, muitas vezes, as pessoas deixaram de ir. Então, tem um quê, sim, de administração, talvez de escolha ali na estratégia do Habib's, mas também tem, a gente não pode deixar de falar, da taxa de juros que acaba sufocando mesmo as empresas, seja pelo lado do crédito ou pela demanda mesmo. Então tem essa mudança, mas também tem uma mudança do consumo do brasileiro em relação às redes de fast food que cada vez tem mais concorrência e a concorrência vem agressiva. Se você não modernizar, não acompanhar esse processo, vai ficar numa situação ruim, sim. Vamos então para as nossas rapidinhas do mercado aqui, porque a conta não está fechando na América Latina. A Bloomberg mostra que a carteira de crédito vencido dos bancos da região chegou a 104 bilhões e 621 milhões de dólares em março de 2026, alta de 44% no ano. A Argentina lidera e o Brasil aparece entre os piores índices. Juros altos por bastante tempo também cobram o seu preço, né? Então a gente está vendo aqui o Brasil entre os países que têm a carteira de crédito vencida na América Latina, um dos piores índices de carteira de crédito vencidas. Mas a gente tem que tomar cuidado também com esse tipo de notícia, porque pode levar as pessoas a falarem: olá, olha a quebradeira. Juros altos são prejudiciais, sim, a gente fala isso o tempo todo, mas o governo não decide os juros no Brasil. Afinal, a gente tem um banco central independente. É sempre bom lembrar que ele é independente do governo, mas tem uma série de outras dependências aí. Na terra do churrasco, as vacas estão meio magras. Churrasco está virando luxo. O consumo de carne bovina na Argentina, olha ela aí de novo, caiu pelo menor nível em 20 anos, segundo um levantamento da CNN Brasil. 2 motivos empurraram isso: a inflação, que come o salário, e menos animais disponíveis para o abate. E o prato do argentino está esvaziando ao mesmo tempo que a exportação bate recorde, turbinada pelo acordo de Trump e Milley, que é o nosso próximo assunto aqui. Tudo está ligadinho no nosso assunto do mercado de investimento, nas nossas rapidinhas. A carne não sumiu não, ela está mudando de endereço. Porque olha só o tamanho da ironia de Donald Trump, do nosso laranjão. O homem do tarifaço acaba de abrir a porteira para carne importada. Segundo a Folha de São Paulo, o governo dos Estados Unidos ampliou 300 mil toneladas a cota de carne magra que entra sem tarifa no país. O motivo é o aumento do preço da carne lá dentro, que não para de subir. Então a carne está chegando a patamares altos. Donald Trump está o quê? Recorrendo aos outros países. Que coisa, né? Quem diria? Mas vamos lá. Quando a inflação bate na mesa do eleitor, o protecionismo vira meio ali, protecionismo de Schrödinger, né? Porque
É um protecionismo e não é. É tão seletivo quanto o nosso fiscalismo aqui no Brasil. É um protecionismo, mas às vezes não precisa proteger tanto. E aqui, Donald Trump tendo que ceder, baixar as tarifas da carne para não faltar carne ou para a carne não ficar num preço absurdo que não tenha como pagar ali nos Estados Unidos, coisa que aconteceu no primeiro tarifaço. Carne sumiu das prateleiras, ficou muito cara e o setor de alimentos e bebidas nos Estados Unidos começou a pressionar mesmo o Trump, tanto por conta da carne quanto também pelo café, dois produtos que a gente exporta bastante. Aí a gente vê o fio condutor aqui, né? Argentina tendo a sua carne sumindo do prato, mas continua exportando para os Estados Unidos para fornecer ali para os interesses. Estados Unidos é interessante, né? Quando interessa para eles, eles baixam a tarifa, fazem acordo, abrem as portas para não falar outra coisa. Mas quando não interessa, quando é o interesse deles que está em jogo do outro lado, eles vão fazer pressão nos países. É tudo para eles tudinho, para o resto, nadinha. Vamos falar do nosso terceiro assunto aqui, terceiro não, segundo assunto, mas que é mais rapidinho, acho que dá tempo da gente concluir, que é o índice de confiança da indústria. Índice de confiança da indústria que vem com muita dificuldade. Vou beber mais uma água aqui, rapidinho. Vou tomar um shot de alga. Vou tomar um shot de alga. A Iágara falou aqui, toma uma colher de mel para hidratar a garganta. Gente, eu vou contar uma coisa para vocês impopular. Acho que é uma opinião impopular aqui. Eu não consigo gostar de mel. Eu tomo como se fosse remédio quando eu preciso. Mas é um bom remédio mesmo. Ele dá uma boa lubrificada na garganta. Índice de confiança da indústria recua em agosto, diz a FGV. A fundação destacou que, em relação ao futuro, o resultado reflete perspectiva geral de desaceleração da atividade econômica e possíveis aumentos da incerteza com a intensificação dos debates eleitorais. As eleições e a corrida presidencial está entrando em tudo que é radar e a partir de agora isso vai ser cada vez mais frequente. Então vamos ver como é que fica a confiança da indústria aqui, do setor industrial, nesse mês de agosto com todo esse recuo que mostrou a FGV, porque ela caiu 3,5 pontos no mês. Despencou aqui a confiança da indústria, que não estava em bom momento no ano passado. Se a gente pega a confiança da indústria em agosto de 2025, ela estava em 93,5, pensando na situação atual. O índice de confiança estava em 90,6 e a expectativa para agora, então olhando o ano passado, pensando no futuro, o que seria agora, estava em 87,9. Ela volta a subir no começo desse ano, atinge um pico ali em maio, então é o nosso melhor momento nos últimos 12 meses na confiança da indústria e depois ela vai ladeira abaixo. Cai 3,5 pontos a confiança cheia aqui para 93,7, que é a linha branca para quem está assistindo. Pensando aqui no restante, né, a gente teve queda também bem abrupta do índice de expectativas, mas a análise da situação atual entre julho e agosto teve aqui também uma queda muito brusca. Parece que o brasileiro não está nem, e aqui pensando no setor industrial, a gente falou do consumidor, mas aqui o setor industrial, o setor brasileiro industrial não está vendo a situação atual de uma forma positiva e otimista, mas também não está otimista em relação ao futuro, é o que mostra aqui o índice da FGV. Ao mesmo tempo, ele está em melhor situação que ele estava em agosto no ano passado nos 3 índices. Então, a análise da situação atual em agosto do ano passado também não estava boa, pior do que agora, eu diria. A confiança estava mais abalada do que está agora e a expectativa para agora, para a situação atual, estava pior também. E isso tem muito a ver com os juros e a demanda da indústria, que não quer formar estoques, vem formando estoques, a gente vê a produção industrial. Lembrando que aqui é expectativa, tá? É sentimento do setor, a gente não está falando da produção em si. Só que se a expectativa para o setor não está boa, se ela não vislumbra um bom futuro, por que é que ela vai investir agora se ela não se ela não está otimista e confiante em relação ao futuro? Porque o investimento começa agora para ela colher depois.
Então, se ela não vê um bom momento agora e nem para frente, ela vai dar uma segurada, ela vai puxar o freio. E aí, a gente começa a ver a indústria também parando, porque ela precisa enxergar um bom futuro, ela precisa de uma demanda que a estimule a produzir mais, porque senão forma estoque e isso é muito ruim. Ela precisa produzir e vender os seus produtos. Por outro lado, o varejo precisa também desovar esses estoques e vender. Então, se você não tem uma boa perspectiva para o futuro, você não investe hoje. E aí a gente começa a enfrentar todos esses problemas que a gente vem enfrentando de desaceleração da economia, dessa demanda que não se estima de uma forma positiva, e muito disso é efeito, sim, da taxa de juros. A taxa de juros ela vai sufocando a demanda e a economia de uma forma muito cruel, com um custo social e econômico enorme. Então você tem, né, essa queda mesmo na expectativa e depois, consequentemente, de fato, nos indicadores econômicos. Eu falo que está segurando um pouquinho aqui o fôlego da nossa demanda, ainda é a política de valorização do mínimo, o dinheiro que se deixa um pouco no bolso com a isenção do imposto de renda até R$5.000. Se não tivesse esse estímulo de demanda, a gente estaria numa situação muito pior. Mas, para o Banco Central está tudo certo, a economia está desaquecendo e desacelerando a conta gotas, não tem pressa em cortar a taxa de juros porque a inflação é mais importante. E é o que eu sempre falo aqui, se você sufocar a demanda, você começa sim a baixar a inflação, que é uma média. Na média ela vai cair, mas os preços que vão cair ali não são os preços que estão de fato apertando o nosso bolso e eles vão cair diminuindo a demanda, o que é prejudicial para a economia como um todo. Quer saber mais disso tudo? Tenho 2 recados para você. O primeiro é a nossa newsletter aqui do mercado, que é disparada todos os dias de manhã. Eu faço ela com muito carinho para vocês e a gente dispara para vocês que são, sim, inscritos na nossa newsletter. Quer fazer parte? icl.com.br/newsmercado. Você assina a nossa newsletter, já recebe de manhã na sua caixa de e-mail outras perspectivas do mercado. O QR Code está aí no cantinho também, é só escanear, já fica por dentro de tudo antes do programa começar. Já é um aperitivo, normalmente não são as mesmas coisas que a gente fala aqui. Então é realmente um aperitivo, um complemento para você em casa. E eu quero dar outro recado porque hoje, avisa a Ludmilla que chegou, o dia do Investir é para Todos, nesse cenário tão turbulento. Olha quantas coisas a gente falou aqui que mexe com o nosso bolso, com as expectativas, com os mercados. Tudo isso vai intensificar cada vez mais daqui para frente, porque o período eleitoral é um período volátil. Quer passar por essa maré com a maior tranquilidade possível? É só entrar em iclmercado.com.br, se inscreve para a aula de hoje, que ainda dá tempo, e às 8 horas a gente tem um encontro marcado, eu, você e Eduardo Moreira, para conversar sobre tudo isso que está acontecendo e perspectivas para o futuro. iclmercado.com.br ou o QR Code que está aí no cantinho. E de quem é a culpa? Tem culpa para quem aqui? Até Aí não, né, gente? Botaram até um pi aqui. Tem culpa quem? Gestão ruim mesmo. Ganhou gestão ruim com 52% dos votos da nossa data enquete. Consumo fraco e salário curto só com 10%. E juros altos em crédito... Nossa, agora embolou tudo, gente. Desculpa. Deixa. Juros altos e crédito caro com o segundo lugar, 38%. Vocês estão em mais companhia, melhor companhia agora, gente. Agora ferrou, para não falar outra coisa. Depois do culpa tudo aí, me perdi, deu uma névoa mental. Vocês estão em mais que excelente companhia a partir de agora com o William Deluca, Guga Noblar. Eu vou passar lá rapidinho depois. Um beijo e até amanhã, pessoal. O pânico e as notícias alarmistas começam a tomar conta. No começo do ano, Eduardo Moreira fez algumas previsões financeiras bem claras para os mercados. E o resultado? Ele acertou praticamente 100% do que falou. Para você ter uma ideia, lá em janeiro, enquanto todo mundo apostava que o dólar ia despencar para R$ 4,40, ele avisou que a moeda não ia sustentar essa queda e voltaria a subir acima de R$ 5. Foi exatamente o que aconteceu. Eu espero um dólar na maior parte do ano, entre 4,85 e 5,60. Alertou também sobre a sequência de cortes na Selic
antecipou o ponto exato de correção da bolsa e previu a recuperação dos fundos imobiliários e multimercados. Agora, com as eleições se aproximando, você já deve estar notando como o mercado começou a ficar muito mais volátil e imprevisível. Mas a verdade é que você não precisa entrar em desespero. No dia 27 de agosto, às 8 horas, você é o nosso convidado para uma nova aula ao vivo e gratuita com o Eduardo Moreira. Ele vai te mostrar como proteger o seu dinheiro de forma prática, sem depender de palpites ou de fofocas políticas.